Olá pessoal, olá meninos, olá meninas, olá senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à aula de Sociologia. Hoje a aula muito bacana, aula muito legal, aula interdisciplinar, surpresas aqui, convidado, né? E aí, professor Maurício, fala! Pois é, hoje teremos uma aula interdisciplinar bastante interessante. O tema vai ser o tema da água, que é um tema relevantíssimo para as nossas condições atuais. Então, vamos ficar de olho na nossa aula, que será bastante proveitosa. O modelo da aula de hoje, a participação de vocês é fundamental. Eu sei que vocês participam sempre muito, mas hoje eu quero a participação ainda melhor, uma participação mais apurada. O tema, dada a relevância do tema, a participação se faz imprescindível. Eu quero botar o professor Maurício para trabalhar. Vamos logo para o nosso momento de exposição. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês, obrigado por vocês estarem aí. Vamos começar a nossa aula e eu vou começar chamando aqui os nossos slides padrão, trazendo a apresentação da equipe de Sociologia. Vamos lá? Beleza, volta no slide. Aula interdisciplinar, hoje a nossa aula interdisciplinar, preparando aqui exatamente para a nossa atividade dirigida. A equipe de Sociologia, ela tem a articulação do professor Márcio Dória e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, professor César Mustafa, professora Gracione Batista, professor Maurício Castro e a professora Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio. A aula de hoje é a aula interdisciplinar e aqui no vídeo é o professor César Mustafa, na assistência o professor Maurício Castro. Eu posso falar o vulgo Mal. Aula 2, Sociologia, Água, Modos e Fazeres. Volta para mim aqui direto. Não, peraí, deve botar primeiro aqui os objetivos da aula. Objetivo da aula: compreender que o direito pela água no Brasil passa por questões da política e cidadania. Pode voltar para mim, diretor. Beleza, gente? E a gente vai começar a nossa aula do jeito que a gente gosta de começar, trazendo para vocês uma alegria, trazendo para vocês uma reflexão e a música, né? Então, é assim que a gente vai começar. Vou colocar o slide e vou chamar a música para vocês. O tema o professor Maurício vai colocar aí no chat. Essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Quero água de beber, não dá. A balança da maré, te quero mais toda manhã. Terra, olha essa terra, raça valente, gente sofrida. Chama, Tem que ter feira, tem que ter festa. vamos pra vida. Te quero terra pra plantar, te quero verde, Te quero casa pra morar, te quero rede. depois da chuva o sol da manhã. Chega de mágoa, chega de tanto penar. Te ver crescer bonita, quero te ver crescer feliz. Olha essa terra, olha essa gente, gente pra ser feliz, feliz.
tanto penar. Essa música é Mágoa, é uma música que foi criada na década de 80, aí no meado dos anos 80, exatamente uma grande seca afligia o Nordeste, muita gente morrendo, a gente vivia em índices de miséria muito alto, né? E aí os artistas, os cantores, né, os principais intérpretes do Brasil, resolveram reunir e formar... gravar um CD, na época não era CD, na época ainda era o disco, o bolachão, né? E gravaram um disco para vender, né? Exatamente para arrecadar dinheiro para a campanha Flagelo da Seca no Nordeste, né? E aí, exatamente, o nome da música é Mágoa, né? Então, já brinca um pouquinho com o tema da aula de hoje, que é água e tal. Os alunos, pode ser que se tiverem alunos mais novos, não conheçam alguns cantores aí, né? Eu sei que os mediadores, eles, na verdade, curtiram, ficaram lembrando aí, lembrando os cantores, alguns cantores desses já se foram, mas traz aí uma reflexão. Bom, gente, eu tenho aqui, então, com a gente, uma surpresa, um professor que vocês curtem bastante, né? Eu sei que muitos já foram alunos dele e trago ele exatamente para fazer esse retorno tal, né? E aí vou pedir aqui ao diretor para abrir a câmera exatamente para mostrar meu convidado, professor Alex. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, agradecendo aqui o convite do professor César, do professor Mal também, que faz a assistência, né? A gente chama ele carinhosamente de Mal, né? Tá chegando agora aqui, né, para fazer parte da nossa equipe de professores do MTech, viu? Bom, professor, estou aqui à disposição, né? Primeiro, agradecer a participação dos nossos alunos. Sou professor daqui do terceiro ano do noturno, e a gente vai hoje, né, conversar um pouco sobre esse tema, o tema da aula Água, Modos e Fazeres, que traz, né, muita preocupação para a gente. Foi interessante o professor César já começar falando que trata-se, o vídeo chama a atenção para o problema da seca nos anos 80, só que esse problema da seca, galera, não é algo específico do passado, é uma questão física que uma determinada área do país, principalmente o Nordeste, né, passa de quando em tempo, e outras áreas do Brasil também, inclusive, nós temos recentemente em São Paulo, né, o reservatório de Cantareira em São Paulo, que desceu a níveis drásticos, e posteriormente, quando a chuva retoma, essa situação tende a se melhorar. Mas a gente vai dialogando, vai conversando, né, ao longo da aula aqui com o professor Mustafa, César Mustafa. Beleza, meu velho. Galera, a ideia de hoje mesmo é esse bate-papo aqui entre eu, o professor Maurício, o professor Alex. A gente vai conversar, vai trocar ideia, e à medida que os temas forem surgindo, e vocês também são personagens disso aí, vocês podem interagir, perguntar, sugerir. E à medida que a gente tiver condições, a gente vai exatamente trazendo esse tema para vocês. E vamos começar logo com o tema. Eu vou botar aqui o slide, exatamente para a gente começar a conversar, né? A primeira ideia, que quando a gente fala em água, é a ideia de recurso inesgotável, né? Aqui é uma bela foto das Cataratas de Iguaçu, né? E aí realmente, tendo essa visão das Cataratas de Iguaçu, você diz, rapaz, não acaba nunca. Pelo amor de Deus, olha a quantidade. Essa impressão, ela foi a mesma impressão que Pero Vaz de Caminha teve ao chegar no Brasil. Tanto é que ele registra lá na sua carta ao rei, né, ao rei Dom Manuel, ele registra lá a seguinte frase: águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa a terra
que querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Então, o próprio Caminha já faz esse registro lá atrás. Mas é interessante que parece que a gente não saiu de lá. A gente não saiu de 1500. Parece que a gente ainda está lá. Perceba que essa visão é uma visão lá quentista, não? É a visão de um escritor, um cara que está lá redigindo uma carta para um rei, que tem um reinozinho pequeno, e ele se depara de repente com tanta terra, com tanta água, com tanta coisa diferente, e ele diz, olha, eu acho que isso aqui não acaba mais não, é um mundo imenso. Né? Se a gente pensar em Portugal, a gente vai pensar em Portugal menor do que o estado de Sergipe, que é o nosso menor estado, né? E é uma visão, professor, é uma visão interessante porque é uma visão do mundo temperado. Né? O mundo temperado, quando descobre essa capacidade que o mundo tropical tinha, né? As reservas de água, as nossas florestas, né? O que eles não acharam primeiro, o que mais interessava, eram os recursos minerais, só depois. Mas isso chama a atenção e isso vai ser um fator que vai contribuir com a forma de ocupação do espaço geográfico brasileiro. Né? Essa ideia de recursos inesgotáveis, eu vou muito além da questão da água, da questão das florestas, dos próprios recursos naturais disponíveis, o solo, tudo isso dava uma ideia de que esse mundo novo, né? Essa terra nova, era um espaço onde você poderia utilizar de forma tranquila que a quantidade desses recursos era inesgotável. Então, daí do início da história do processo de ocupação territorial do Brasil, já tem essa ideia de recursos inesgotáveis, e principalmente a água. Eu não sei se Sergipe é menor que Portugal, não. O pessoal de Cícero São João está colocando ali. Bom, gente, aí realmente a gente não tem esse dado preciso para... Mas se não é menor, é mais ou menos do mesmo tamanho, beleza? Mas eu fico imaginando a dimensão que ele encontra aqui, o susto que ele encontra. Ele diz assim, isso aqui é muito maior do que qualquer coisa que eu conheço, beleza? Então é exatamente essa mesma dimensão. Mas assim, em certo modo, ele até tem alguma razão, né, de ter esse susto. Eu vou botar aqui para vocês um slide para a gente já percebendo a dimensão desse Brasil, uma dimensão continental. E aí a gente traz aqui os aquíferos do Brasil, onde a gente tem o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, se não é o maior, né, Alex? Isso. Havia uma discussão muito grande em relação ao aquífero Guarani e o aquífero de Alterchão. Mas estudos já mostram que o aquífero de Alterchão, né, tem uma capacidade de reserva de água muito maior do que o aquífero Guarani. Porém, essa ideia, né, de termos aquíferos, isso não quer dizer que estamos salvos, né, do problema, por exemplo, de contaminação da água, da utilização da água. Porque aí vai uma série de questões que precisamos analisar. A primeira, por exemplo, é que hoje, se a gente parar para analisar, a maior parte dos recursos hídricos estão sendo utilizados para onde? Para a agricultura. Se a gente retoma, por exemplo, a década de 80, de 70, a gente vai para trás um pouquinho, a gente observa que as máquinas e a tecnologia para puxar essa água, né, do interior do solo era bem diferente do que a gente tem hoje. Hoje há uma capacidade muito grande de retirar a quantidade de água enorme em um espaço de tempo muito curto, e a renovação dessa água nos lençóis freáticos não ocorre na mesma proporção do que se retira. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí de Alterchão, a gente fala do aquífero Guarani, a gente fala, olha, ainda que as águas superficiais estejam aí, né, acabando, e quando a gente fala acabando, gente, é água potável. Muito bom que vocês tenham isso em mente. Não se trata de que a água vai acabar, né, no planeta em determinadas áreas. Estamos falando de água potável, água que está na parte mais superficial da crosta terrestre. Beleza, galera? Maurício quer falar, então vamos ouvir o professor Maurício. Eu queria saber um pouco de Alex em relação à questão da gestão da água. A gente fala muito de escassez da água, a gente fala muito de abundância, mas a gente,
deve lembrar de um outro detalhe, que é a questão relativa à gestão. Essa questão Alex, essa questão da água, ela não está muito mais vinculada à forma que nós administramos a água do que a questão relativa a ter abundância ou ter recursos escassos em relação à água? No que diz respeito à questão da gestão da água, nós temos setores específicos que tratam disso. Por exemplo, existe a comissão, o Comitê da Bacia do São Francisco. Vou pegar esse exemplo, que é o Comitê da Bacia do São Francisco, que trata-se de um grupo de profissionais que atuam especificamente no processo de análise, supervisão, orientação e acompanhamento de forma geral da utilização da água, né, da bacia do Rio São Francisco. Do ponto de vista de gestão, é preciso, né, que exista de fato uma análise sobre o que é que se pretende com a administração desse recurso. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Nós tivemos recentemente, no interior do estado da Bahia, aqui no oeste, lá em Correntina, uma manifestação muito grande da população, inclusive invadindo a fazenda, quebrando os equipamentos de uma fazenda que estava utilizando a água do rio Correntina, e a utilização dessa água reduziu a piscicosidade da água, que foi a produção de peixe, e também a vazão da água em outras partes do curso. Então, quando se fala em gestão, professor Mamal, eu entendo o seguinte, né? É preciso, de fato, quando se repense em permitir uso da água, é necessário, primeiro, fazer com que essa água que vai ser utilizada se torne algo, para quem está utilizando, valoroso. Não só no preço, mas é preciso se repensar nesse valor da água. Mas a questão de gestão, de fato, isso é um fator que contribui eu acredito que no Brasil tenha, porque existem outros comitês de bacias, não só de São Francisco, só utilizei isso como exemplo, mas ainda é preciso melhorar essa gestão, sim. Aí você vê o pessoal aí de vertente falando. Primeiro eles falaram da ANA, né, que é a Agência Nacional da Água, e aí agora trazem a contribuição da lei, da Lei das Águas. Bom, a gente não vai focar nisso aí, mas eu vou trazer para vocês aqui mais alguns dados importantes. Vou falar só rapidinho aqui da Lei 9433, né, /97, e existe três ali, vamos pegar as três primeiras, o primeiro artigo que fala sobre a água como um bem, como um recurso, e isso está previsto na nossa Constituição, né? Só que é o seguinte, do que está previsto na Lei 9433 de 97 para o que a gente observa hoje, em termos de utilização, está havendo sim aí, vamos dizer assim, uma saída da reta, porque a gente já sabe, por exemplo, que existe aí, né, a privatização. Existe algumas empresas, inclusive a Nestlé recentemente vendeu, né, o seu direito de venda de água mineral em determinada região para uma outra empresa, e a água ela já está se perdendo como esse recurso natural que deveria ser utilizado para o bem de todos, para acabar sendo, né, um bem privado. E isso é muito preocupante, porque a água ela é vital para a população. Beleza, então a gente também tem essa dimensão que existe, na verdade, pouca água potável disponível, né? Água doce disponível, boa parte estão nas geleiras. Isso foi trabalhado amplamente aí com geografia e outras disciplinas também. Mas a gente quer ver muito também esse lado social, o lado que envolve a água. Eu vou botar aqui no slide para a gente começar a pensar em outras questões. A má distribuição das águas é um fato que atinge uma grande parcela de pessoas, também no Brasil. Assim como a destruição dos recursos hídricos, o acesso aos mesmos tem se tornado questão a ser debatida, inclusive nos pequenos municípios. Aí, mais aqui um pouquinho. No Brasil, com prejuízo para o meio ambiente e da navegação fluvial, as bacias hidrográficas foram exploradas por barragens hídricas, direcionadas para extração de eletricidade e reenviadas aos centros do litoral marítimo. É interessante isso, da gente pensar, na verdade, como é que está sendo aproveitada essa água.
E aí, uma das grandes questões é que, assim, toda a energia, ou quase toda a energia que nós usamos no Brasil vem de recursos hídricos, né? E eu tive a oportunidade, Alex, estava viajando, eu estava lá pelo lado de Mucugê, lá na Chapada, e eu vi uma barragem, eu não sei o nome da barragem, me lembra aí, Maurício, o nome da barragem que a gente falou de tarde. Barragem de Vieira. Barragem de Vieira. E aí, a pessoa que estava guiando a viagem disse assim, olha que linda aqui a barragem e tal. Aí a gente ficou admirado com aquela quantidade de água retida ali, represada, né? Maravilhado. Tem não sei quantos metros de profundidade isso aqui. E a gente maravilhado. Aí e ele mostrando também a questão da irrigação, né, por as pessoas e tal. E falando das batatas do McDonald's que eram produzidas ali, não sei o quê. E a gente maravilhado com aquilo, admirando. Aí de repente ele parou e disse assim, agora dê meia volta e olhe para trás aqui. Veja a situação do lado de cá. A quantidade de água que cai aqui é muito pequena. E olha como estão as pequenas propriedades na outra margem. E aí a gente foi olhar de fato. E assim, a situação de pobreza e de miséria nesses outros lados era muito grande. Então a gente percebe que essa distribuição da água, ela tem dono, né? Essa água tem dono, essa água tem posse. E essa é a grande preocupação da privatização da água, né? Nós tivemos, por exemplo, na Bolívia, a partir do consenso de Washington, aquela ideia de privatização das empresas para poder, né, nos países da América Latina, com o objetivo de poder garantir recursos necessários para pagamento da dívida com a FMI, e temos um país que tem um exemplo claro com isso, que a população entrou em convulsão social, o povo foi para a rua, brigou, porque compreendeu que com a privatização da água, quando a água passa a ter um dono, isso passa a ser uma situação onde quem pode pagar pelo bem vai ter esse acesso e quem não pode não tem. Ou muitas vezes, mesmo podendo pagar, caso o dono daquela água não queira, né, liberar esse recurso, o problema está formado, como você percebeu. De um lado, uma fazenda, né, com água e a propriedade, né, se desenvolvendo, e do outro lado, né, a penúria. Fala, Maurício. O Alex, eu queria também só ressaltar a questão dos conflitos decorrentes do acesso à água, né? Muito bom. Isso é comum no interior, as pessoas passarem por dificuldade de acesso à água, inclusive para pequenos produtores. E a cada dia, como o professor Alex falou, a água fica mais difícil de acesso, inclusive é elemento de lutas no campo. Você poderia falar um pouco sobre isso para nós, Alex? Eu vou ampliar essa ideia do interior daqui do nosso estado, do Brasil, vou mais além. Por exemplo, hoje nós sabemos que existe uma região no planeta, no Oriente Médio, Israel e Palestina, né, e os palestinos brigam, né, por territórios, por áreas, mas ninguém comenta, isso é pouco falado na televisão. Se coloca um pouco a questão da religião, aí vem a interferência do Irã, de outros países que odeiam a presença dos judeus naquela região, mas vale a pena salientar, Maurício, que existe ali uma questão crucial também para os israelenses. Eles não abrem mão das águas do Rio Jordão. Os israelenses já dessalinizam 40% da água que consomem. Utilizam técnicas moderníssimas para fazer isso, porque dessalinizar a água custa caro e é demorado, mas os israelenses já com a sua tecnologia, e isso fazem porque primeiro necessitam, segundo porque investem. É um país que vem com, não só com tecnologia para a água, mas que lança várias tecnologias em diversos setores. E os israelenses, né, dominam as águas do Rio Jordão, que conquistaram esse território com a Guerra dos 6 Dias, e controlam as águas para os palestinos. Os palestinos não têm direito a ter reservatórios de água, os palestinos não têm direito a furar poços, né, em seus territórios, porque os israelenses não deixam. E o que a gente geralmente vê nisso aí é a disputa da questão de israelenses e palestinos por questões religiosas, ou pela questão ali da Jerusalém Oriental, que os palestinos também não abrem mão. Mas é importante lembrar que as águas do Rio Jordão é um fator crucial para a estabilização
daquele conflito no Oriente Médio. Ó, tem várias participações aí, e aí algumas já passaram aqui direto, mas eu lembro assim da temática. Eles estão falando dos poços artesianos, que muitos falam, aqui nós temos poços artesianos. O problema dos poços artesianos é que, na verdade, se você não tem uma gestão desses poços artesianos, você pode ter a contaminação do lençol freático. Se você não tem a utilização... É que quando a gente pensa em poços artesianos, a gente pensa no pequeno produtor, né? E a gente não lembra que o grande produtor ele tem recurso para fazer vários poços artesianos e utilizar... E utiliza com motores de grande potência de uma capacidade de água muito grande. Muito maior. Muito maior do que a capacidade de renovação, muitas vezes, do próprio lençol freático. Exatamente. Essa é uma questão. A outra questão eles estão falando da mata ciliar, né? E aí a gente percebe que assim, a questão da urbanização chega também nesses pontos, e aí você não tem um cuidado ali com a mata ciliar que vai proteger as nascentes, que vai proteger o leito dos rios, né? Exatamente para evitar o assoreamento dos rios. Professor Mustafa, me permita aqui utilizar aqui a participação do pessoal de Brejinho Queimadas. Eles colocaram o seguinte: existem vários conflitos no oeste baiano, o agronegócio e as comunidades tradicionais. Parte desse conflito se dá por disputa que se relaciona com a água. Vamos parar para analisar que já existe, de uma forma indireta, professor Maurício, a exportação de água. Países como o Brasil, que são países que têm no agronegócio, só no ano passado, de 1% que o nosso país cresceu, 0,7% veio do quê? Do agronegócio. Então o agronegócio sustentou a exportação de grãos, principalmente soja, milho, foi um dos fatores que levou o Brasil a se safar aí, de um crescimento pífio. Mas vamos parar para analisar o seguinte: para produzir grãos é necessário que a gente tenha água. A gente sabe que água é um bem que nem todos os países conseguem com tranquilidade. Então, o que é que o Brasil hoje faz? O Brasil utiliza a irrigação, tanto é que mais de 70% da utilização da água no nosso país vem da agricultura, Teve uma outra seleção que botou assim: existe uma ação midiática que quer colocar a conta no colo dos consumidores, dizendo que nós desperdiçamos muito água, mas a indústria e a agricultura consomem muito mais. E aí vem o seguinte: produtos como soja, como milho, que há uma necessidade de muita água, eles acabam lá fora não produzindo para poder poupar esse bem, chama-se água, e nós fazemos o seguinte: tiramos a nossa água, irrigamos a nossa produção e vendemos o produto para eles. Ou seja, de uma forma indireta, além de exportar o grão, nós estamos também exportando água. A gente vende a água... Vende uma água de forma indireta. De forma indireta. Isso é muito bacana, gente. Então, aí é a oportunidade realmente da gente ter contato com esse tipo de conteúdo e ficar alerta também, ficar percebendo, na verdade, uma jogada aí, que a gente talvez não conseguisse enxergar. Só para a gente mensurar isso, para cada 1 tonelada de grãos, são necessários 10 toneladas de água. Então fica claro que produzir grãos é algo que depende de água, e muitos países no qual a gente exporta já percebeu essa sacada e aí deixam para a gente produzir. A gente vai usando nossa água, até porque o Brasil tem 12% da água doce do planeta, em muita boa parte dela em superfície, e a gente acaba indiretamente exportando água para os países ricos e em desenvolvimento. Eu quero propor agora que a gente mude o foco. Então a gente vai ver as pessoas que estão por trás da água ou da falta dela, que a gente vá pensar sobre essas pessoas. Eu vou botar aqui no slide para a gente começar a pensar aqui. A ausência de acesso à água acaba tornando a vida mais desumana e degradante, o que viola um dos maiores direitos fundamentais já consagrados pelo homem, a dignidade da pessoa humana. Essa imagem, para mim, é uma imagem muito forte,
Porque aqui retrata uma mulher carregando um balde de água, que bem provavelmente ela foi buscar alguns quilômetros de distância, e bem provavelmente é a água de consumo daquele dia inteiro dessa casa, né? Então essa água é usada para beber, é usada para fazer alimento, se for lavar algum objeto é com ela, né? Então, bem provavelmente é isso. Então, torna a vida dessa pessoa uma vida desumana, né? E isso acaba tornando aí, né, provocando uma desigualdade. Se a gente parar para analisar, o tempo que se leva para buscar água, o tempo que se leva, né, para essa água chegar à casa, para poder utilizar, isso aí traz um atraso, né? A água acaba se tornando, para muitos, um fator de crescimento ou de subdesenvolvimento. É o que o pessoal chama de gentrificação, né? Então tem algumas pessoas que têm mais direitos do que outras pessoas, né? Então aí a gente traz uma outra imagem que também é muito forte e que também é muito esclarecedora para a gente. O problema não é a seca, o problema é a cerca, né? A gente sabe que muitas propriedades, grandes propriedades rurais, elas englobam rios, nascedouros, poços artesianos e etc e tal. E esses poços, e esses rios e esses nascedouros, como estão dentro dessas grandes propriedades, muitas vezes até aquele balde de água que aquela senhora estava carregando é negado. E isso torna impossível a vida das pessoas, fazendo que muita gente, inclusive, acabe se desfazendo da sua terra por qualquer preço, ou até mesmo pela passagem para a capital, né? E o cara o grande proprietário, ele vai aumentando ainda mais a sua propriedade, né? Essa charge me lembra a capa de uma revista nos anos 80 que tinha o seguinte título: Indústria da Seca, né? Esse nome ficou registrado para as aulas de geografia, de sociologia, de história, quem queria falar sobre essa indústria da seca. Por quê? Porque a seca, ela traz também outra questão, né? Todo mundo aí sabe, essa charge reflete sobre isso, que a seca faz com que prefeituras tragam verbas emergenciais. E essas verbas emergenciais, quando chegam, geralmente acabam sendo utilizadas para construção de poços artesianos ou, né, pequenas barragens em áreas de políticos que já têm ali, né, uma condição de cooptar esse dinheiro para fazer isso. E aí, às vezes, a obra sai, tudo sai, aquele município recebeu o dinheiro, mas aquela obra não foi feita para atender uma quantidade muito grande de pessoas. Isso quando você traz a indústria da seca, a gente pensa logo na questão dos políticos, a questão ali desse aproveitamento dos votos e etc e tal. Mas tem uma outra questão, uma questão inclusive mais abrangente, mundial, e que aí eu trago aqui no slide para a gente refletir sobre isso que o professor Alex está falando, né? A P&G, que é uma grande holding internacional, ela teve uma campanha dizendo o seguinte: você compra nossos produtos e nós mandamos purificadores de água lá para a África ou para lugares secos. Então, olha aí a indústria da seca, professor. Na verdade, você explora a miséria... né, de uma outra forma. De outra forma. Você explora a miséria, você explora a pobreza, você vende... Pode voltar para mim, diretor. Você explora essa miséria e você vende uma imagem positiva. Olha, se você comprar nossos produtos, a gente ainda vai fazer uma caridade, né? De mandar lá um purificador de águazinho para o pessoal lá na África. Olha que bacana. Na verdade, tudo isso é pago com o nosso dinheiro da compra desses produtos e ainda pago muitas vezes pelos próprios governos lá, que, como não tem recurso, acaba cedendo a essas empresas terras e benefícios para elas se instalarem lá. Então, a pergunta ali: por que no Brasil não se faz o processo de salinização da água para amenizar a seca nas regiões mais necessitadas? Porque, veja só, pessoal, primeiro que essa questão da seca,
ela não é uma questão que todo ano tem seca. É bom a gente pensar nisso, porque em alguns lugares, por exemplo, vamos pegar o Nordeste, que é a região mais comum da gente ouvir falar de seca. Isso tem algumas questões. Por exemplo, períodos de El Niño. São períodos que podem gerar seca, né? Períodos em que a redução da chuva, né, diminui, isso independente do El Niño, isso pode gerar seca. Então, na verdade, os governantes eles sempre acreditam que depois da seca, né, as coisas se normalizam. E dessalinização custa muito caro. E o Brasil tem água e tem como, né, organizar melhor essa distribuição da água. Tem uma outra questão assim, eu tenho um irmão que ele trabalha numa multinacional que faz tratamento de águas, né? E aí eu perguntei a ele sobre essa questão da dessalinização. O pessoal estava dizendo ali que lá em Canarana tem dessalinizadores. Eu não sei se usa água do mar ou usa água de poços artesianos. Água de poços artesianos. Então, o que acontece? Que a água é salobre e aí tal. Ele fala o seguinte, que hoje, inclusive, o dessalinizador ele já não custa mais tanto como custava antigamente. O grande problema do dessalinizador é o resíduo que fica dessa água, né, que é o sal. E aí, esse sal é em grande quantidade, né? E aí, o que você faz com esse sal? Esse sal não dá para devolver ao mar, porque senão você desequilibra o ecossistema, né? Lá em Israel, lá em Dubai, né, eles utilizam, mas eles têm uma vantagem. Eles têm um deserto. Então, já é deserto mesmo, recebe o sal ali, mesmo assim, ainda pode gerar um desequilíbrio ecológico. Então, o grande problema do dessalinizador é exatamente esse resíduo, que é o sal. Então, se você tira essa água do mar em grandes proporções, você vai ter também grandes proporções de sal, e aí não tem mais o que fazer com esse sal, né? Você não tem onde estocar, né? Diga, Mamal. Não queria questionar, Alex, em relação às práticas cotidianas. As pessoas às vezes questionam e afirmam que as práticas comuns de consumo da água, elas não afetam tanto quanto a questão industrial. Mas, se nós formos pegar cada elemento da sociedade, cada um dos indivíduos que se utilizam da água de maneira indevida, isso acaba tendo um efeito multiplicador muito grande, Alex. Então, eu queria saber até que ponto esse peso da participação das pessoas afeta a questão dos recursos hídricos. Afeta na distribuição, na oferta de água, né? Nós, quando falamos dessa contribuição das pessoas, é muito comum a gente ver isso, mas nos centros urbanos. Eu acredito que você deve estar pensando, por exemplo, em lavagem de varandas, que as pessoas lavam com mangueiras, pessoas que vão lavar prato e deixam a água, né, lá caindo, na hora de escovar o dente, abre a torneira. Bom, isso sem sombra de dúvida traz, né, um gasto de uma água tratada limpa. Na verdade, perde o indivíduo porque está pagando pelaquela água. A verdade é essa, né? A Embasa, ela traz a ideia de que ela não vende água, ela presta um serviço de levar a água até você e leva essa água, né, limpa, pura, tratada. Quanto mais você desperdiça essa água, mais você está pagando por essa água. Agora, do ponto de vista de contribuição, não tenha dúvida que se cada indivíduo, né, não fizer a sua parte, há uma pressão muito grande no processo de oferta de água nesses centros urbanos. Então, cada um também tem que se policiar na hora que for escovar o dente, se é uma coisa na hora do banho, vai lavar uma área externa, utilizar um balde, não utilizar a mangueira e deixar lá, né? Muita gente pega a mangueira e ao invés de varrer para tirar a poeira, usa a água da mangueira como se fosse a própria vassoura. Então, essas medidas contribuem para, sim, diminuir aí o acesso à água. O bom é a gente pensar que, na verdade, existem medidas simples, né? Você tem medidas que você pode criar filtros e etc e tal, mas tem medidas muito simples de reutilização dessa água, né? Isso. E essas medidas, elas podem ser feitas desde da captação da água da chuva
a reutilização da água da máquina, a diminuição da água da descarga, né? O banheiro da gente são... Colocar aquele litro de água dentro da descarga, né? Enche a garrafa PET, enche a garrafa PET com água e bota dentro da descarga. Então ali você já vai ter a redução de pelo menos 2 litros de água, né? Então cada descarga vai ter menos 2 litros de água. O professor Mustafa lembrou muito bem, essa é uma ação, pessoal, que cada indivíduo pode fazer e contribui muito para a redução, porque o Brasil é um país que utiliza água potável no vaso sanitário. Nós jogamos fora, damos descarga, né? Lavamos as calçadas, lavamos com água louça, tratada, com água, com flúor e pronta para o consumo. Então não somos pobres em água não, viu? Um outro detalhe, Alex, é uma polêmica em relação à questão da transposição do Rio São Francisco. Inclusive os meninos estão perguntando isso aqui, da questão da transposição. Essa questão da transposição do Rio São Francisco, do ponto de vista econômico, é uma questão que envolve questões de natureza política e, ao mesmo tempo, é uma questão do ponto de vista de um retorno social da água perdida durante o processo do próprio rio. Então, gostaria de saber até que ponto, na sua opinião, até que ponto a transposição ela pode trazer benefícios e até que ponto ela é efetivamente um malefício nas relações de gestão da água do Rio São Francisco. Essa que o Rio tá querendo apertar, tá querendo apertar. Como diz a gíria, apertou a minha mente. Bom, pessoal, a transposição do São Francisco é um projeto bastante antigo, né? Retoma aí o período, né, século XIX. Nosso professor aqui, Mustafa, tem mais conhecimento do que eu, né, em relação a essa ideia. Mas veja só, a transposição, ela traz para a gente algumas reflexões. Primeiro, que nós estamos tratando de um rio, que é o Rio São Francisco, que já está em um processo de degradação muito intenso. O assoreamento dos rios provocado, os alunos colocaram aqui, né, a retirada das matas ciliares, né, por empresas. Isso veio ao longo do tempo, a própria história da população ribeirinha que utilizou as árvores para poder fazer, né, a sua fonte de energia. Até hoje, quanto sertanejo utiliza o quê? Utiliza a madeira para poder cozinhar, para poder, né, sobreviver no sertão. Então, a transposição do Rio São Francisco, ela vem como uma forma de tentar amenizar qual situação? O único rio que é perene na bacia, né, o rio que tem maior volume, que é perene, é o São Francisco. Boa parte dos rios que estão na bacia do São Francisco são rios temporários. Então, a transposição, ela vem como uma forma de levar água quando esses rios secam. Porém, é o seguinte, alguém que está doente consegue colaborar com o outro? Ou é melhor curar esse doente, essa pessoa se curar, para depois poder ajudar alguém? Então, na minha opinião, professor, eu acredito que o projeto de transposição deveria primeiro vir um projeto de contemplar um projeto de revitalização do São Francisco, até porque os impactos ambientais são inegáveis. A perda de água que se dá a partir do momento que aquele rio corre, né, a céu aberto nas valas de concreto é muito grande, e há uma discussão também sobre a quem interessa essa água, né? Quais são os locais que estão recebendo. Então tem muita polêmica, mas a minha opinião é que é preciso primeiro fazer um processo de Olha aí, Alex, olha aí, quando você fala, na verdade, assim, das prioridades em relação à transposição, porque eu também entendo isso. Eu entendo que a transposição é até necessária, tal, mas entendo que existe essa prioridade, a prioridade de revitalizar o rio primeiro, para depois pensar numa transposição. Ok. E aí, o que acontece? Você perceba o que é a indústria da seca, é um outro exemplo, né? Então, eu inauguro primeiro a transposição, depois eu penso na revitalização. Então, eu preciso, na verdade, mostrar também para o povo o que eu estou fazendo, né? Então, eu vendo ali a solução,
né? Então, essa é uma questão forte aí. Eu estou observando aqui, os alunos tiveram a palestra com o pessoal da CAA e a escola ganhou uma caixa de captação de água de chuva, que está em processo de construção. Está aí uma excelente iniciativa, inclusive o governo anterior construiu e deu, né, comprou caixas para interligar o telhado. Era o projeto de 1 milhão de cisternas. Isso, de 1 milhão de cisternas, e isso amenizaria. A gente não vai dizer que isso resolve, mas muitas prefeituras, por questões políticas, deixaram essas caixas de lado, o sol acabou amassando, estragando, enfim. Né? Infelizmente, no nosso país... Essa questão aí que o pessoal está trazendo desse curso e da captação das águas, me remete a uma outra questão que eu sempre chamo a atenção, que é o seguinte: a escola, né, a escola enquanto lugar de formação, a escola enquanto lugar de preparação dos jovens, etc. e tal, ela tem um discurso muito bacana em relação ao aproveitamento das águas, né, a reutilização, o uso correto. E aí, o que acontece com as escolas públicas e particulares, pelo menos aqui da Bahia, que eu tenho conhecimento? Eu não conheço uma escola particular ou pública que tenha captação de chuva, de água da chuva. Eu não conheço uma escola pública ou particular. E olha que eu já trabalhei aqui em Salvador em várias escolas particulares, nas maiores, e as escolas públicas já passei por muitas, e não vejo isso acontecendo, porque na verdade a gente sabe que a gente forma também pelos exemplos. Então é importante, na verdade, o que a gente vê, na verdade, dentro das escolas também é um comportamento predatório em relação à questão das águas, né? Então, algumas escolas no interior, até mesmo por uma questão já de necessidade, tem esse aproveitamento, né, de cisterna, de poço, de reaproveitamento da água da chuva e etc e tal. Mas não é porque, na verdade, está ali montando um projeto piloto para mostrar aos alunos como é que faz. É, na verdade, por uma necessidade, exatamente porque, na maioria das vezes, o próprio município não dispõe de água à vontade, não é isso? Algumas comunidades estão se colocando ali, ó. Aqui tem Laboquira, por exemplo. O pessoal está informando que tem, a gente fica feliz em saber. É lógico, né, ótimo. que nessas áreas... Aqui em Salvador não tem. Que a água, a chuva é mais escassa, vocês têm aí essa forma de captação de água, né? O pessoal de Bom Jesus bota aqui, tem muitas caixas de captação da água da chuva. Né? Bom, então vocês estão aí já com uma forma, né, de utilização dessa água de uma maneira mais racional. E aproveitem isso, né, porque a tendência é que 2040, 2050, a água, principalmente em função das mudanças climáticas que vem acontecendo por conta da utilização de combustíveis fósseis, nós teríamos, de fato, uma redução. Uma redução e um panorama, essa era a palavra que eu queria colocar, um panorama mais cruel no que diz respeito a acesso à água. A gente tem que considerar que se a gente fosse puxar a teoria malthusiana, né, Alex, a população cresce de maneira exponencial e os recursos hídricos não se renovam nessa mesma dimensão. Dessas práticas que o pessoal do semiárido, de alguma forma, até por conta da questão da escassez, enfrenta, ela cria uma expectativa positiva no aproveitamento de água, né? Nós temos, por exemplo, o pessoal da articulação do semiárido, eles dão apoio à construção de cisternas, e essa captação essa captação da água pluvial, isso auxilia no processo de enfrentamento dessas questões de natureza da seca. Mas eu em relação ao que você puxou por último, Alex, essa questão dessa conta entre a elevação da população e a tendência do recurso hídrico não ser suficiente no futuro a todos, isso pode ocasionar, de alguma maneira, um conflito de longo prazo, não é verdade?
E já existe conflitos, né? Eu coloquei há poucos instantes. É que o pessoal fica esperando a catombe, eu coloquei há poucos instantes. A Terceira Guerra Mundial. E Palestina, né, disputam. Nós tivemos, eu dei o exemplo de Correntina também, uma comunidade que invadiu fazenda, quebrou as máquinas de captação de água do rio Correntina, enfim. Então, tudo isso são conflitos que vão surgindo de menor proporção e que, se não for, né, tratado de uma forma, né, a organizar isso futuramente, com certeza terá maiores repercussões. O pessoal está ali falando que a realidade das grandes cidades são diferentes do interior sobre a água. Cada região possui uma realidade diferente, e isso é verdade mesmo. Mas assim, a gente sabe que a água, na verdade, é um bem direcionado para atender prioritariamente uma determinada classe. Por exemplo, aqui na cidade, a gente sabe que nos bairros nobres não falta água quase nunca, né? Nos bairros mais pobres, você tem, na verdade, um rodízio de água, mesmo em épocas que você não tem uma crise, né? Então você tem um rodízio de água, você tem bairros que recebem água de 2 em 2 dias, bairros que a água só cai à noite, aí a pessoa tem que fazer a captura da água. E isso, professor Mustafa, faz com que a gente conclua, né, a partir dessa ideia de que as pessoas mais ricas, né, não falta água, e os bairros das pessoas mais ricas, né, os bairros das pessoas mais ricas, isso quase não acontece, nos bairros mais populares isso é comum, faz a gente concluir que essa é uma questão séria, porque a parte da população brasileira que é rica é uma minoria. Então, a maioria da população é aquela que vai ter dificuldade, porque a casa onde mora não tem reservatório, o tanque é pequeno. Você chegar num prédio de luxo desse, existe um reservatório subterrâneo e ainda na laje do prédio existe mais não sei quantos tanques. Ou seja, há uma capacidade de armazenamento de água por conta da capacidade do recurso econômico. Isso, exatamente. E a gente sabe que tem mais uma outra questão, que a água, além de toda a utilidade que existe, né, ela é, na verdade, um fator de socialização. As grandes civilizações se formam em torno da água, né? E ainda nos dias atuais, a nossa socialização, ela acontece em torno da água. Então é numa beira de piscina, é numa praia, é na beira do rio, As divisões territoriais, né, elas são feitas a partir da água. As divisões territoriais, aqui em Salvador nós tivemos um estudo de impacto que foi no caminho das águas, né, que acabou, inclusive, dividindo bairros, né? E tem mais uma outra questão, que é a última questão aqui da nossa aula, que eu vou trazer para vocês aqui o slide, só para a gente provocar mais um pouquinho. A questão da religiosidade e a água. A água, na verdade, é um fator que está presente em todos os ritos religiosos. Tanto faz católico, budista, né? Aqui temos um rito de batismo, né? E isso é antigo, na verdade. O batismo nas religiões de origem cristã se dão através ou da imersão ou da própria água. Na Índia, os rios são sagrados, né? E as pessoas, o Ganges, aqui a pessoa se banha e os mortos são jogados aqui e tal, né? Você tem nas religiões de matriz africana a importância dos rios, da água, do mar também, né? No espiritismo, as orações sobre a água, né? O próprio nome Moisés é aquele que foi tirado da água, né? Porque Moisés, na verdade, estava ali num cesto de água no rio Nilo e é tirado da água. E Moisés depois ele vai abrir o Mar Vermelho, né? Segundo as tradições bíblicas. O poder de purificação que a água representa para essas religiões, né? E mais ainda, Alex, a água não só representa a redenção, mas também a danação, porque aí, lá pela Bíblia, né?
um determinado momento, Deus diz assim, vamos acabar com a humanidade. E aí lança o dilúvio, 40 dias, 40 noites chovendo, tal. E Noé salva lá os bichinhos e algumas... Não sei para que botou mosquito na arca, mas fazer o quê? Né? Então, bacana. Olha aí, aqui, gente, que contribuição maravilhosa o pessoal do Cícero São João. No Nordeste, o pessoal pede ao São João São Pedro a chuva. Então, aí, essa religiosidade também trazendo aí a questão da chuva, muito bacana. Alex, a nossa aula está chegando no final, eu queria que você deixasse uma palavra aí para o pessoal. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite seu e do professor Maurício, para poder estarmos aqui conversando um pouquinho. A participação dos alunos, Mustafa, na sua aula foi algo maravilhoso, não deu tempo da gente acompanhar o ritmo, a gente precisou também desenvolver, mas li muitas participações, né, aqui foram muito bacanas. Né? Eu queria deixar um recado para vocês, né, em relação à questão, né, da água. A água é um recurso limitado, sim, só para que a gente não perca essa ideia de toda a água que existe no planeta, apenas 0,5 é água, né, potável, pronta para o consumo, quer dizer, que está disponível como potável, e desse 0,5 ainda temos aí uma parte que está congelada. Então é um bem que deve ser cuidado com carinho, com respeito, com sabedoria. Ok, pessoal? Um grande abraço. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Alex, então. Eu vou colocar aqui já as nossas referências. Bom, Maurício, eu vou chamar a síntese para você conversar um pouquinho com o pessoal Açós. A questão da síntese, ela nos trouxe a dimensão da questão da água de uma maneira mais ampliada. Podemos perceber ao longo da trajetória da fala dos professores César e do professor Alex, que as questões relativas à água como elemento central das nossas ações do ponto de vista da produção são tão relevantes. E aí nós conseguimos, a partir dessa explanação, observar a questão da água do ponto de vista da conduta, né, da forma que nós administramos, qual é o modo e quais são as ações que devemos tomar para gerirmos esse bem tão relevante às nossas vidas. E também a questão do direito pela água no Brasil, que foi a questão que pautou a fala agora do professor César. Nós precisamos, a água é um bem de todos, nós precisamos ter uma participação mais efetiva na gestão social da água. Então, essa questão foi tratada durante a nossa aula e vocês puderam ter esse acesso. Inclusive, interessante porque as participações trouxeram muito disso, né? A participação de vocês aí no interior, eu acho que tem sido bastante intensa, dada a dimensão da proximidade e da água como instrumento, né, de política pública e de vida para vocês. Inclusive, assim, a própria questão das participações, né? O que a gente percebeu? A gente percebeu que eles trouxeram muito da realidade deles. Né? Porque às vezes a gente tem um conhecimento teórico, mas vocês têm a vivência do dia a dia, vocês têm a vivência local. E essa percepção local, ela é muito importante para construir, na verdade, o nosso texto. O que a gente vai falar aqui? Que bom que vocês gostaram, que bom que a aula foi produtiva para vocês. Eu espero que vocês façam uma atividade dirigida muito boa, né? E espero que não fique só na atividade dirigida. Eu espero que realmente isso mude o posicionamento de vocês frente à utilização da água, frente às políticas públicas que são estabelecidas para a água e frente à utilização econômica da água. Tá bom, gente? Então, beleza? Renovo o meu convite para que na próxima semana vocês estejam aqui em mais uma aula de Sociologia e eu estou esperando vocês. Até lá. Até lá, gente. Um abraço.